Estima-se que 1 a cada 10 pessoas no Brasil tem diabetes, e entre as pessoas que não têm, 1 a cada 3 tem elevados níveis de açúcar no sangue ou resistência à insulina. Então, esse é um problema de saúde pública muito sério que você deveria prestar atenção. Mas fica tranquila, segura aqui na minha mão, porque hoje eu vou te dar 7 dicas que vão te ajudar a reduzir os níveis de açúcar no seu sangue. Mas antes, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha ele com alguma pessoa que está precisando, pois esse vídeo pode ajudar muitas pessoas. Quando nós comemos algum alimento, nosso corpo pega aquele alimento, transforma em glicose e joga no sangue. Quando está no sangue, nosso corpo vai liberar a insulina, que vai ser a responsável por pegar aquela glicose e levar até as células. Chegando lá, a insulina tem uma espécie de chave que abre a porta das células e coloca essa glicose para dentro. Acontece que quando temos muitos picos de glicose, a insulina começa a perder aquela chave, que é a chamada resistência à insulina. Isso vai fazer com que o nosso pâncreas tenha que produzir cada vez mais desse hormônio até que chega no ponto de colapso e aí temos a diabetes. E esse é um problema que afeta muitas pessoas, um problema de saúde sério, porém você pode prevenir e contornar isso com as dicas que eu vou te falar a seguir. A primeira dica é coma mais fibras, especialmente as fibras solúveis, que estão presentes na linhaça, na chia, na maçã, na aveia. Essas fibras elas têm uma propriedade que quando ela chega no nosso intestino, elas formam um gel. E isso vai retardar a liberação de açúcar no sangue, evitando aqueles picos de glicose. Dietas ricas em fibras solúveis são capazes de diminuir drasticamente os picos de glicose no sangue após as refeições. Então, coma mais fibras. A segunda dica é priorize alimentos de baixo índice glicêmico. Geralmente, os alimentos que têm baixo índice glicêmico são aqueles que combinam naturalmente os carboidratos com as fibras, como é o caso dos vegetais, por exemplo. A batata doce, o brócolis, as frutas também vão ter carboidratos, mas também vão ter fibras, o que vai retardar a liberação de glicose no sangue, evitando aqueles picos. Então, se você quer priorizar isso, você quer reverter a resistência à insulina, é uma boa ideia você comer mais vegetais, mais carboidratos com baixo índice glicêmico. Até porque dietas com alimentos de baixo índice glicêmico estão associadas a um menor risco de desenvolver diabetes. A terceira dica, e talvez uma das dicas mais importantes, é faça exercícios físicos, especialmente a musculação. Isso porque os nossos músculos eles têm uma reserva de glicose, que é o glicogênio muscular. E quando nos exercitamos, nosso músculo gasta esse estoque de energia. E ele vai precisar repor todo esse glicogênio. E ele vai tirar de onde? Ele vai tirar a glicose do nosso sangue. Isso vai reduzir os níveis de açúcar no sangue e melhorar muito esse mecanismo de funcionamento da insulina, reduzindo a resistência a ela. Então, é uma boa ideia você se exercitar. Se você não puder de jeito nenhum ir para a academia, ande, dance, faça o que você quiser, mas se exercite porque isso vai te ajudar muito. Ah, mas eu não tenho muito tempo para isso. 30 minutos de atividades moderadas durante o dia já é o suficiente para fazer uma diferença tremenda no seu metabolismo de glicose. Então, se exercite. A quarta dica é durma bem e evite o estresse. Isso porque quando nós temos uma privação de sono ou estamos num dia muito estressados, nosso corpo vai liberar o hormônio do estresse, o cortisol. E o que é que esse hormônio vai fazer? Ele vai aumentar a produção de glicose no fígado e diminuir a produção de insulina, que é tudo o que nós não queremos. Estudos mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas por dia têm riscos muito maiores de desenvolver resistência à insulina. Então, cuide do seu sono, reserve um tempinho para ele, para você dormir pelo menos às 6 horas por dia, faça uma higiene do sono e também aprenda a fazer técnicas de relaxamento, como yoga ou meditação, porque isso vai te ajudar. A quinta dica é inclua proteínas magras na sua dieta. Quando nós comemos um ovo, uma carne magra, um peixe, um frango, eles são capazes de reduzir o índice glicêmico dos carboidratos que comemos juntos na refeição. Então, ele vai evitar aqueles picos de glicose que eu estou falando desde o início do vídeo. Além disso, a proteína é um macronutriente que vai trazer mais saciedade para nós. Então, além de reduzir os níveis de glicose no sangue, os picos de glicose no sangue, as proteínas ainda vão fazer com que você coma menos. Afinal, eles vão reduzir a sua fome, vão aumentar a sua saciedade.
Padrões alimentares altos em proteínas geralmente estão associados com menor risco de desenvolver diabetes, justamente por esses fatores que eu falei. Então, coma mais proteínas magras. A sexta dica é beba água por dois motivos principais. A primeira é quando nós temos um alto nível de açúcar no sangue, não conseguimos metabolizar esse açúcar, nosso corpo ele libera esse açúcar na urina. Então, precisamos ter um consumo adequado de água, já que vamos perder mais água porque o nosso corpo vai fazer com que a gente urine mais. Além do mais, quando nós estamos desidratados, nosso corpo vai aumentar a produção de glicose lá no fígado. Eu sei que quando você ouve essa palavra desidratado, você pensa em um deserto, mas não, a desidratação é mais comum do que você imagina. Muitas vezes nós passamos um dia bebendo 2 copos de água, o que é muito insuficiente, justamente porque não prestamos atenção na nossa hidratação. Então, nós estamos ali desidratando durante o dia. Por isso, você tem que prestar atenção no seu consumo de água e se hidratar adequadamente. 2 a 3 litros de água por dia já está ótimo. Portanto, beba água. A sétima e última dica é: evite sucos industrializados e refrigerantes industrializados. Esses alimentos, eles são ricos em açúcar adicionado. A indústria bota muito açúcar nele porque quer que ele fique docinho e você tome cada vez mais. E por isso nós vamos ali tomando um suquinho, achando que é natural, não dá nada, e quando vê, nós comemos uma montanha de açúcar sem nem perceber. Isso nem preciso dizer que vai fazer muito mal se você tem resistência à insulina e pode inclusive fazer você desenvolvê-la. Por isso, fique longe tanto de refrigerantes que não são os diets, estou falando aqui dos refrigerantes que têm açúcar, e desses sucos de caixinha industrializados que não são os naturais. Isso pode te prejudicar. Eu falei aqui algumas dicas relacionadas ao seu comportamento, que com pequenas mudanças nele você pode colher benefícios. Mas presta muita atenção porque nenhuma dessas dicas substitui o acompanhamento profissional. Se você já tem diabetes diagnosticada ou resistência à insulina, você tem que procurar fazer um acompanhamento com o médico e com o único profissional apto à prescrição de dietas, que é o nutricionista. Nenhuma dessas dicas vai substituir um medicamento, mas se você segui-la, pode se beneficiar e muito. Eu espero que eu tenha te ajudado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se gostou do vídeo, considere deixar o like e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.